Boa noite, a paz de Cristo. Faz isso não, o pessoal denuncia a gente. Muito feliz e também muito nervoso para variar, né, irmão? Mas eu quero já agradecer a Deus pela oportunidade. Sempre é uma honra poder ministrar a palavra de Deus, independente do local. Mas na nossa igreja sede, onde nós aprendemos, é melhor ainda, sem dúvida alguma. Agradecer pela vida do nosso pastor Silas, que graças a Deus está tirando um descanso, está voltando ainda, não está aqui hoje, que volte bem, mas semana que vem a gente se vê. Agradecer ao vice-presidente da nossa igreja, pastor Silas Filho, ao pastor Odilton Ângelo, o co-pastor dessa igreja. E o que eu tenho no meu coração essa noite é algo simples, mas eu creio que vai ser bênção para a nossa vida. Então, abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, uma passagem que é muito conhecida da igreja. Enquanto você abre, quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha sogra. Diferente do que muitos aí sofrem, Deus me deu uma segunda mãe, uma mulher que me ensinou a ter uma vida de oração. Sou muito grato a Deus por essa igreja. Sempre digo isso, foi a misericórdia do Senhor que me alcançou, permitiu eu conhecer a minha esposa e essa igreja. Hoje, tudo que eu vivo de bênção foram de ensinamentos que eu recebi desse altar, desde lá da Montevidéu 1191, e eu continuo aprendendo e crescendo na presença do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 9. Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 17, por favor. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Amém? Como o pastor Silas Filho aqui já instruiu e já fez a introdução, pedir algo ao Senhor não é problema algum. É bem verdade que aqui presente existem várias pessoas que estão aguardando algo em Deus, uma necessidade, um milagre, uma porta a ser aberta. Não tem problema nenhum. E aqueles que estão vivendo um tempo de abastança, de paz, em algum momento da vida já passou por um momento de adversidade. A questão não é pedir, a questão não é apresentar a necessidade ao Senhor, é alinhar aquilo que nós precisamos ao propósito de Deus para as nossas vidas. Porque o texto ele é bem claro. Enquanto Ana
clamava para ter um filho, o propósito de Deus para a sua vida era muito maior. Porque para aquele tempo de crise, onde os filhos de Eli, eles faziam o que não era agradável aos olhos do Senhor, a ponto do capítulo 2 serem chamados filhos de Belial, Deus estava preparando um sacerdote para servi-lo. Então, enquanto Ana, na sua necessidade, na sua limitação humana, clamava por um filho, o propósito de Deus para a vida dela era gerar o próximo sacerdote que iria servir ao povo de Israel. Então, já quero nessa noite aqui declarar que o Espírito Santo colocou no meu coração uma noite de alinhamento. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento para aquilo que nós anseiamos, sonhamos, desejamos, esteja alinhado ao propósito de Deus para a nossa vida. Por quê, pastor? Porque a nossa necessidade é mero instrumento. É aquilo que Deus vai usar para que o propósito dele se cumpra na minha e na sua vida. É bem verdade, nós declaramos e às vezes até filosofamos, né? Porque nós não merecemos nada. Mas isso não pode ser da boca para fora. Nós precisamos ter no nosso coração a essência da dependência em Deus. Porque se nós não tivermos essa essência em algum momento da nossa vida, nós vamos focar muito mais na necessidade do que no propósito. E quando nós focamos mais na necessidade do que no propósito, a gente começa a murmurar, a reclamar, a gente se afasta do centro da vontade de Deus, parece que tudo vai ficando mais difícil e fica mesmo, e a gente, se não vigiar, cai numa tristeza, numa depressão, se afasta, desvia, e quando vê, a vida está toda destruída. Então, em nome de Jesus, não permita que Satanás venha entristecer o teu coração. Não é porque ainda não aconteceu que Deus não vai fazer. O que Deus está preparando nesse tempo é um tempo para forjar o nosso caráter, é para nos preparar, para nos dar experiência, para amadurecer a nossa fé. Porque quando a bênção chegar, o nome do Senhor será engrandecido na minha e na tua vida, meu irmão. A coisa é tão profunda, é tão séria que nós, muitas das vezes, utilizamos da palavra de Deus para fazer frases de efeito. Quer ver uma que eu vou começar e eu tenho certeza que você vai terminar. Todas as coisas cooperam. Só que essa é a parte A de Romanos 8 e 28. Tem um detalhezinho na segunda parte que às vezes a gente não observa. Porque é daqueles que vivem segundo o seu propósito. Porque para Deus o propósito sempre vai falar mais alto do que a necessidade, irmão. Então, às vezes, a gente acredita situações da nossa vida a Satanás, quando na verdade é Deus trabalhando em nós para nós alcançarmos o milagre, irmão. Os crentes pentecostais, nós somos um povo esquisito, meu irmão. A gente topa na rua, numa pedra, o que a gente fala? Foi o diabo, irmão. Outro dia eu dei uma topada lá na cadeira, lá de casa, eu visualizei um chifrudo, meu irmão. Falei, foi ele que botou a cadeira. Às vezes nós fazemos escolhas erradas, e por conta da nossa natureza humana, querer achar um culpado, e a gente às vezes no nosso campo visual, no campo natural, não enxerga, a gente fala o quê? É fúria de Satanás. Só que quando eu entendo que tudo coopera para o bem daqueles que estão vivendo o propósito, estão caminhando dentro do propósito, não importa se é dia mau ou dia bom, não importa se a porta abriu ou se a porta fechou, não importa se eu já estou há algum tempo esperando o milagre ou o milagre já aconteceu, se tudo coopera, Deus não perde o controle da minha e da tua vida. O que Ele faz é que de vez em quando, de forma pedagógica, Ele permite algumas coisas acontecer para nos aproximar de novo para o propósito. E é interessante porque
a postura de Ana em focar a sua dor vai fazer com que ela se torne uma religiosa. Porque em 2 momentos no texto vai ser narrado que de ano em ano eram oferecidos sacrifícios no templo, ela estava presente. Mas ela não conseguia entregar o seu melhor para o Senhor, que é a sua adoração, que é o anseio do seu coração. Ela se permitia ser levada pela afronta de Penina, e quando ia chegar ao templo, ela já estava abalada e não oferecia o seu melhor culto. E isso aqui é interessante, porque no tempo de hoje, que nós temos muita liberdade, eu falo que falar os anúncios na ADVEC, às vezes é mais desafiador do que pregar, irmão. Porque, como o pastor Silas Filho estava aqui, quando a gente acha que acabou, tem mais uma atividade. Só que o fato de eu ter disponibilidade não pode fazer com que eu venha mecanizar a minha adoração. Tem gente que chega no culto para bater o ponto, para ele não perder o rótulo de evangélico de gospel, irmão. Tem gente que chega no culto tão preocupado que os outros vão achar, que nem chora mais, nem se emociona. Ele se engessa, porque ele está preocupado com o que vão pensar ou vão falar, porque se eu chorar, vão achar que o meu casamento está em crise. Se eu chorar, alguns conhecem a minha história, vão falar que o meu filho piorou, minha filha só piorou. E às vezes a gente esquece de criar expectativa para viver o sobrenatural de Deus. Meu irmão, você não veio para esse culto da palavra porque não tinha nada para fazer. Você não está aqui à toa, não. Quando você entrou por aquelas portas, no teu coração tem que ser criado expectativa, porque hoje Deus pode liberar uma palavra que vai virar a chave e o milagre vai acontecer na tua vida, meu irmão. Não permita ser mais um culto. Você pode estar na casa do Senhor, pode ser o culto, pode ser nesse dia que Deus vai se manifestar, vai usar o irmão, a palavra vai falar contigo. Então, quando você vier à casa do Senhor, crie expectativa. Quando eu estava meditando nessa palavra, aí o Espírito Santo vai trazendo à memória aquilo que nós vivemos. E eu e a Mila, quando começamos a namorar, a gente não tinha dinheiro para ficar indo para shopping, para passear. Meu irmão, uma coisa que é linda é que estar na igreja, na presença do Senhor, não custa nada, irmão. E a gente frequentava o famoso culto de doutrina, terça-feira. Irmão, era um culto onde os jovens de 60 e 70 anos se reuniam. Então era um impacto. Mas por quê? A Mila me conheceu, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E só tem uma forma de matar a carne. E minha sogra queria matar com força, irmão. É buscando o Senhor. Então eu aprendi, porque muitas das vezes a gente quer escolher culto por conta de nomenclatura ou por causa de quem vai pregar. Eu aprendi desde então que Deus se manifesta na hora que Ele quiser. Então toda vez que eu tenho oportunidade de estar na casa do Senhor, eu crio expectativa. É hoje que eu vou receber uma resposta, é hoje que vai ter milagre, é hoje que vai ter salvação. Então, em nome de Jesus, alinha a tua necessidade ao propósito e crie expectativa, irmão. Outra coisa que eu aprendo aqui como lição, que muitas das vezes eu li o versículo 8 e eu acredito que os pastores mais experientes já pregaram também criticando muito Eucana, quando ele vai mostrar preocupação pela sua mulher. O versículo 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A gente de vez em quando pega essa última frase e fala: o cara lá, prepotente, não teve sensibilidade, porque ela está querendo um filho. Mas se você reparar bem o contexto, e eu estava meditando, e o Espírito Santo me chamou a atenção de um homem que amava essa mulher. No versículo que nós lemos, vai dizer que ele oferecia sacrifício para os outros, mas para Ana,
era uma porção excelente. Em algumas versões, uma porção dobrada. Quando esse homem está aqui dizendo, mostrando preocupação, é porque muitas das vezes, igreja, nós estamos tão focados na necessidade que a gente esquece de usufruir e gozar daquilo que Deus já fez. Essa mulher não tinha filhos, mas ela tinha um marido que a amava. Muitas das vezes a gente está tão preocupado com aquilo que ainda não aconteceu, que Deus ainda não fez, que a gente esquece de agradecer da onde Deus nos tirou, os milagres que nós já experimentamos, tudo aquilo que Deus já fez, e está tudo disponível para que sejamos felizes, mas a gente só tem olhar e foco para aquilo que ainda não aconteceu. Quando o pastor Silas Filho, na Santa Ceia, falou do tempo da dor, e ministrou nossos corações, que cada um tem um tempo, existe também pessoas que buscam a dor por causa do foco. Tem gente que se permite ser tão negativa, tão pessimista, que não consegue enxergar que estão vivendo dentro de um processo. O que Eucana aqui está pedindo é a presença da esposa dele. Pergunto eu a você, pela via natural, só tem uma forma de fazer filho, irmão. E se ela estava desanimada, depressiva, vontade para ir para o playground ela não tinha, irmão. A grande verdade é que, de vez em quando, nós nos sabotamos e, ao invés de discernir para onde Deus está direcionando, a gente se afasta do propósito. Então, em nome de Jesus, nós temos aprendido com o nosso pastor, e o nosso pastor, nas mensagens, sempre ressalta o ensinamento de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós precisamos validar o nosso tempo de comunhão com o nosso Deus e tudo aquilo que Ele já fez e já operou. Um momento não define a nossa história. Então, se Deus permitiu uma adversidade bater à sua porta, se Deus permitiu algo de ruim acontecer, ou não está acontecendo nada, fica tranquilo. É só uma questão de tempo, é uma questão de ajuste. Ele está trabalhando em você e no momento oportuno o milagre vai acontecer, irmão. Outra coisa que eu acho interessante no texto é que o texto vai declarar Penina como adversária de Ana. Só que quem possui os filhos é Penina. Penina tem aquilo que Ana deseja, mas mesmo assim é que vai implicar com ela. Eu parei para pensar, isso é estranho. A gente pode aqui levar para uma rivalidade familiar, supernatural, ciúme. Mas aí o Espírito Santo colocou algo no meu coração, meu irmão. Porque de vez em quando na nossa jornada a gente não entende alguns ataques e algumas afrontas. Você está ainda no local pequeno, no local do começo, gente que já conquistou mais, está te sabotando, está implicando com você. Às vezes você está vivendo um tempo de paz, aí lá no meio da família, que família é uma bênção, aí alguém se levanta e te ataca. Você fala, mas por quê? A pessoa está bem, a pessoa está feliz, está me atacando, eu já estou na prova e estou sofrendo ataque. Aí Deus colocou algo no meu coração, meu irmão, eu creio que é profético para a tua vida, porque às vezes quem está de fora já enxergou em nós aquilo que nós não vimos. Quem está de fora já teve o discernimento do que Deus vai fazer na minha e na tua vida, e vem os ataques que você não entende, é porque está tão focado na necessidade que ainda não discerniu do propósito. Em nome de Jesus, se estão te atacando, se você está sofrendo afronta, é sinal que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Então fica quietinho, que a vitória vai chegar, irmão. Outra coisa interessante é o senso de maturidade que nós precisamos ter. Vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui quer experimentar grandes coisas em Deus? Dá um glória a Deus, aleluia aí, irmão.
Olha que benção. Então deixa eu te dar um recado. Se prepare para passar por grandes lutas, provações e confrontos. Porque é proporcional. Pastor, mas por que é proporcional? Seria melhor, fosse molezinha, fácil, mas não é. Deus sempre vai nos preparar para aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Então, às vezes, a gente quer viver, pessoal que tem mais de 40 vai lembrar, o Fantástico Mundo de Bob, irmão. A gente ora, pede coisas grandes para Deus, pede para Deus operar milagre e não quer afronta. Meu irmão, isso é impossível. É impossível. Porque é dentro desses processos é que Deus vai preparar a gente para viver aquilo que Ele deseja. Não tem como, e a igreja de hoje precisa amadurecer nesse ponto. Porque graças a Deus que nós somos a igreja da palavra e saem ensinamentos aqui desse altar. Mas tem uns lugares estranhos aí que parece que tudo é fácil, tudo vai cair do céu, é da noite para o dia, meu irmão. Não é assim. Na vida do crente que tem grandes propósitos em Deus, vai também ter grandes processos para ser atravessados, irmão. Então, em nome de Jesus, segura aí. Persevera. Pastor, tem hora que dá vontade de desistir, meu irmão, nem te conto. Conversa com os pastores. Tem hora que parece que não tem saída, é aí que a gente aprende a depender de Deus. Tem hora que fugiu do controle, é aí que Deus opera com o extraordinário. Meu irmão, entenda, em cada momento do processo, Deus vai nos dar um ensinamento. Mas o lindo é o que vai acontecer depois. Porque em algum momento, Ana, ela decide romper com a paralisia, com a prostração. Ela decide ir à casa do Senhor, ir ao templo e fazer e oferecer aquilo que ela nunca havia feito. Esse aqui é o ponto de partida, meu. Porque tem muita gente querendo romper, mas quer fazer sempre as mesmas coisas. Se você quer experimentar coisas novas em Deus, se permita também a oferecer coisas novas para Ele. E a palavra está conectada com aquilo que o pastor Silas Filho falou no momento da oferta. Deus se agrada daquele que é grato. Deus gosta sim de ver o seu povo empenhado em oferecer e sacrificar. E quando nós movimentamos o mundo espiritual, a resposta vem, o milagre acontece, algo novo chega na minha e na tua vida, meu irmão. Olha como é que ela muda. A Ana, que só ia para o templo agora, está derramando a alma dela, amargurada, a ponto do profeta Eli perguntar se ela estava bêbada, irmão. Ela decidiu deixar tudo. Meu irmão, a casa do Senhor é lugar de deixar tudo, irmão. A gente precisa, de vez em quando, quebrar alguns protocolos. E não tem nada a ver com ordem e indecência. É que você, irmão, às vezes se arruma tão bem, põe uma maquiagem que na hora que o Espírito Santo está agindo, você fica com medo de sair igual um urso panda da igreja, irmão. Meu irmão, se veio, vem com tudo, vem para deixar tudo. Para com essa preocupação, para com esse formalismo. Você e eu, nós precisamos aprender que tem momentos da nossa vida que é largando tudo no altar que a resposta vem, irmão. A gente fica, sabe, muito preocupado, muito religioso, muito engessado. Não, em nome de Jesus. A partir de hoje, meu irmão, eu declaro aqui, quem ainda puxa o freio de mão, quando entrar na casa do Senhor, vai deixar tudo. Se está doendo, vai deixar dor. Se está afligindo, vai deixar aflição. Você vai voltar vazio e com uma palavra que vai te encher de esperança, meu irmão. Agora, o voto que ela faz é que é algo lindo. É algo desafiador, porque Ana vai apresentar ao Senhor o que ela mais desejava sem ter. Meu irmão, isso aqui é algo muito sério. Porque nós somos uma igreja que o nosso pastor tem ensinado a importância dos votos. Nas campanhas,
Eu falo, crente da DEVEC que não aprende a respeito é porque não quer aprender. Um dia desses, o Espírito Santo me incomodou, eu puxei de leve a orelha lá do povo de Jacarepaguá. Por quê? É natural que o nosso pastor, de forma didática, quando cai e ainda não bateu o pagamento, porque tem aquela coisa de 5 dias úteis e tudo mais, o nosso pastor, para não comprometer o voto do povo, estica a campanha. Dá mais uma semana. Só que, no meio do povo, tem gente que está fazendo do extraordinário uma rotina, porque não quer sacrificar, não quer renunciar. E aí depois quer clamar, querendo o sobrenatural e o extraordinário de Deus. Meu irmão, não é assim. Quando o nosso pastor instrui da prorrogação, é para de forma pedagógica você não comprometer, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Olha o que essa mulher está fazendo. Não é aquele voto de meninice, não. Crente que pega o cheque e fala, vou dar 1 milhão, ele não tem 100 prata na conta, irmão. Deus enxergou, Deus viu no coração dela o desejo de romper, de viver algo novo, mesmo que isso lhe custasse a presença do seu filho. Meu irmão, tem coisas no mundo espiritual que só vão se mover, só vão virar na nossa vida quando nós fizermos algo que não estamos acostumados a fazer. E o nosso pastor tem liberado palavra profética, tem instruído, tem falado aqui para empresários, gente, sabe, que ainda tem mamon como Deus, que ainda o que é material domina. Gente, que para não ficar na área material, Deus deu dom, deu talentos, capacitou, só é plateia. Nunca tem tempo para Deus, nunca tem disponibilidade, nunca faz algo novo, mas sabe clamar e sabe pedir por coisas novas. Em nome de Jesus. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos romper com isso. Essa mulher vai dizer, Senhor, se me deste um filho varão, é teu. Eu nem recebi, mas já estou te dando. Pastor, ela levou isso a sério? Muito a sério. Se você continuar lendo, vai chegar um momento, depois que nasce Samuel, lá no versículo 21, Eucana, como de costume, vai convidar a sua família a subir ao templo. Olha o que Ana vai responder para Eucana. Não, eu só vou voltar depois que a criança desmamar e eu puder entregar ele de forma definitiva. Meu irmão, eu não sei se você vai crer, mas essa mulher vai para uma outra dimensão. Quem experimenta o milagre, quem experimenta o sobrenatural em Deus, não consegue voltar mais para o templo com a mão vazia, não consegue voltar mais na presença de qualquer jeito. Essa mulher ela declara, eu volto, mas volto para deixar o meu voto lá no lugar. Para você entender a importância de um voto. Eu aqui vou caminhando já para o final. O que eu acho lindo de quando alguém discerne do propósito é que vai começar a experimentar coisas que nunca viveu, coisas que sequer pediu. Ah, pastor, sim. Quem experimenta ser conectado ao propósito de Deus para a sua vida, vai começar a receber benevolência do Senhor de coisas que não sonhou, de coisas que não imaginava. Ah, pastor, está lá em Efésios 3:20, o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, é um Deus de recompensa. Essa mulher estava tão conectada no propósito, que o texto vai dizer que todo ano ela preparava uma túnica para o seu filho. E não diz que a túnica não dava, irmão. Então posso dizer que ela acertava. Quem é pai aqui de criança, até os 12 anos, você está vendo todo dia criança. Tu sai para o shopping para comprar roupa, tu ainda erra e compra menor ou compra maior. Eu tenho a Giovana, que é uma moçona. Tem 10 anos, eu falo que é um bebê gigante. E eu tenho o Michelzinho, que é a tripinha, irmão. Então vira e mexe. A dela fica pequena e a dele parece que o defunto era maior, irmão.
E olha que a gente está vendo todo dia. Agora, quando eu estou linkado ao propósito, meu irmão, no mundo espiritual, eu não preciso enxergar para sentir, para me manifestar, porque o propósito se manifesta de uma forma poderosa na minha vida. E qual é o resultado, pastor? O resultado é viver e experimentar de um Deus que não deve nada a ninguém. Deus nunca vai trabalhar no limite da nossa necessidade, irmão. Eu sei que eu estou falando para pessoas que aqui estão passando por uma enfermidade crônica. Pessoas que entraram aqui, sua família, seu casamento está em crise. Gente com problema financeiro. Meu irmão, você pode ter uma certeza. O que você está vivendo, essa necessidade momentânea, Deus está trabalhando para te impulsionar a viver o propósito. E quando essa conexão acontecer, você vai viver coisas muito maiores do que você imaginou. Você vai viver experiências muito maiores. Olha o que acontece com Ana. Ela pediu um filho homem. Deus dá 3 filhos homens e mais 2 filhas. Ou seja, Deus trabalha de forma multiplicada na nossa vida. Nunca vai ser no limite da nossa necessidade. Você recebe isso aí, meu irmão? Imagine a tua necessidade. O que Deus vai fazer na tua vida vai superar as tuas expectativas. Vai ser muito além daquilo que você imaginou. Então, em nome de Jesus, nessa noite, conecte a tua necessidade ao propósito que Deus tem para fazer através de você e se prepare para viver um tempo de milagres em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade.